irmãos, a paz do Senhor, amém? Eu sei que você ficou bastante tempo sentado, então vamos ficar em pé um pouquinho. E antes da leitura da palavra, louve a Deus comigo só as vozes, só esse pedacinho dessa estrofe do hino, o hino da harpa. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Quem ainda não agradeceu a Deus pelo dia de hoje, a oportunidade está aí. De você, Senhor, muito obrigado, porque até aqui o Senhor me ajudou. Amém? Meus irmãos, vamos abrir a nossas Bíblias, no Salmo 150. Enquanto você abre aí o Salmo 150, eu quero agradecer ao pastor Delcio pela confiança de podermos ministrar a palavra de Deus nesta oportunidade. Salmo 150. Todos acharam? Amém? Vamos fazer essa leitura, numa leitura responsiva desse texto. Diz assim o verso 1: Louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento do seu poder. Verso 2 para a igreja. Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa. 4. Louvai-o com a música e a flauta, louvai-o com instrumento de cordas e coral. Louvai-o com os símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Vamos juntos o verso 6, 1, 2, 3. Tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Assentai-vos, meus irmãos. Com todo carinho, será que você pode virar para o irmão ou a irmã que está do seu lado e dizer para ele assim: não tem jeito. Fala para ele: não tem jeito. Fala. É possível louvar a Deus. Fala, fala. É possível louvar a Deus. É, Kleber. Nós estamos diante de um salmo que nos aperta de tal forma, porque algumas pessoas, elas podem pensar: eu não tenho o que fazer para louvar a Deus. Afinal, eu não tenho o dom de um corista. Eu não consigo cantar bem sozinho, linha melódica. Imagine alguém cantando uma voz diferente da minha para abrir harmonia. Então, eu não tenho condições nenhuma de louvar. Mas só que eu quero que você entenda, que nós possamos entender nessa noite, que quando nós falamos de louvar a Deus é uma manifestação de honrar a Ele. Você pode honrar a Ele com o seu instrumento, pode dizer amém, amém, amém? Você pode honrar a Ele louvando, entoando um hino a Ele, você pode adorar a Ele, amém? Você pode honrar a Ele sendo fiel a Ele, você pode honrar a Ele cultuando a Ele, ou seja,
você não tem como se esconder, não tem jeito, não tem desculpas para louvar a Deus. Eu vim louvar a Deus. Quem vem louvar a Deus? Ele merece, ele merece. Ah, mas eu não consigo, já tentei tantas vezes aprender a tocar um violão, tão bonito ver. Tem gente que começou, parou, não conseguiu. Alguns conseguem, outros não. Eu não consigo, já tentei, então eu acho que eu não consigo louvar. Ei, meu irmão, tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. É possível louvar. É possível fazer alguma coisa para agradecer a Deus. E quando eu sou grato a Deus, eu estou louvando a Ele. Quando eu agradeço a Ele, eu estou honrando a Ele. Aquela passagem onde Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para glória de Deus. Ei, você pode louvar a Deus sem entoar, você pode louvar a Deus sem abrir a sua boca também. Isso é possível, louvar a Deus sem abrir a boca? Apenas com as suas atitudes e o seu bom comportamento? É possível, não é? Quando alguém olha para você lá no seu trabalho e diz assim: verdadeiramente ali vai um servo de Deus. O palavreado dele é diferente, pastor Manel. A conversa dele é diferente. Os assuntos dele são diferentes. A postura dele é diferente. E essa diferença é promovida pelo Espírito Santo e pelo entendimento da palavra que você adquiriu e que você adquire a cada dia. Sabe o que você está fazendo nesse momento? Quando alguém olha para você e diz: lá vai um homem, uma mulher, um servo, uma serva de Deus, ele é diferente. Sabe o que você está fazendo nesse momento? Você está honrando a Deus e o nome dele está sendo glorificado. O nome dele está sendo exaltado através da tua vida. A Bíblia diz que a nossa vida, ela é uma carta aberta. E quem lê essa carta? É o mundo. O primeiro contato do mundo com Deus e com a palavra de Deus é você. Como está o teu testemunho dentro do teu bairro? Como está o teu testemunho dentro do teu trabalho? Como está o teu testemunho de cristão dentro da tua faculdade? Como está o teu testemunho de cristão nos seus afazeres? Está louvando a Deus? Está honrando a Deus? Ah, mas não é só na igreja não? Não, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer... Irmãos, uma vez eu fui ao shopping para passear com a minha família. Já tem um tempinho, né, que eu não vou. Mas uma vez nós fomos. E eu presenciei algo que glorificou a Deus dentro do shopping. Que eu quero abrir um parênteses aqui para você e te perguntar: você tem vergonha de glorificar a Deus? Não responde para mim não. Com as suas atitudes. Eu vi uma família pegar o lanche, sentar na praça de alimentação, e eu estava observando. E antes deles começarem a comer um lanche, eles estavam passeando. Eles deram as mãos, curvaram a sua cabeça e oraram. Não, eu não vou fazer isso no shopping não, o que é isso? As pessoas vão olhar, mas é para as pessoas olharem mesmo que você tem uma crença, que você tem uma esperança, que você tem algo ali em você que vai despertar em alguém o desejo de se aproximar. Aquilo chamou a minha atenção e eu me
lembrei disso aqui dentro desse salmo, porque aquela família louvou a Deus, honrou a Deus. Quer ser honrado aqui na terra pelos homens? Meu irmão e minha irmã, continue honrando a Deus aonde quer que você esteja. Sabe por quê? Deus conhece e sonda o teu coração. Ele sabe do teu comportamento. Ei, não adianta esconder, porque Deus tudo vê. E Ele sabe da nossa vida. Não causaram confusão, não brigaram com ninguém, não perturbaram a paz de ninguém, mas pregaram dentro do shopping com aquele exemplo. Aleluias. E aí o salmista coloca para nós: louvai ao Senhor, louvai a Deus no seu. Quem é templo do Espírito Santo aqui, diga amém. É verdade que você pode louvar a Deus no trem? É verdade que você pode louvar a Deus indo para o trabalho? É verdade que você pode louvar a Deus em casa lavando louça? Sim ou não? Só que existe um local para você adorar Ele também, que é o santuário dEle. E eu quero glorificar a Deus porque você está aqui no santuário dEle dizendo: Senhor, muito obrigado por esse dia. Senhor, eu vim aqui te adorar. Senhor, eu vim aqui te cultuar. Senhor, eu vim aqui te bendizer. Porque aqui, junto com os meus irmãos que comungam na mesma fé do que eu vou sair fortalecido para mais uma semana de vitória na minha vida. Não deixe de louvar a Deus no santuário dEle. É fundamental. Tem gente pregando aí por aí que não precisa louvar a Deus mais na igreja, não. Não tem necessidade de congregar, as pessoas são falhas. Aí lá só tem gente errada. Meu Deus do céu. Perfeição só no céu, só no céu, só no céu. Mas aqui nós estamos glorificando e exaltando o nome daquele que é digno. Louve a Deus no seu santuário. Não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns, diz a palavra do Senhor. Para eu seguir essa palavra, para eu seguir a Bíblia Sagrada, eu preciso entrar pelo caminho de alguns rituais. Santa Ceia, preciso participar ou não? Amém ou não amém? Batismo, como que eu vou fazer isso sozinho? Sem cultuar, sem congregar? Fala comigo. Não é possível. Ei, eu preciso dessa comunhão, sabe? Hoje talvez eu entrei aqui um pouco cabisbaixo pelos problemas da semana, mas ao ouvir você louvar, Deus me renovou. Ao ouvir você testemunhar, Deus me renovou. Ao você ouvir uma mensagem, a palavra de Deus, você sai daqui: Senhor, eu vou caminhar mais uma légua, porque eu vim até triste, mas eu cheguei aqui e eu quero te glorificar. Eu não vou parar. Fala de novo para o seu irmão: não tem jeito. Dá para louvar de alguma forma. Aleluias. Louvai-o no firmamento do seu poder. Louvai-o pelos seus atos poderosos. Deus é poderoso, irmão, sim ou não? A roupa que você veste: ah, mas eu trabalhei, foi Deus que te deu o fôlego de vida nessa manhã. Ó, fôlego de vida. Quem aqui teve a experiência de pegar o Covid, sentir um pouquinho de falta de ar, percebeu como é ruim você puxar e não sentir o ar? Quem criou foi Deus. Não é isso, Kleber? Kleber teve uma experiência aí com o Covid aí. Já estava fazendo testamento, dando orientação para o filho dele. É. Mas Deus restaurou, restabeleceu. Está aí a saúde do... Deus restaurou. Mas só que pensa, irmãos, se você parar um pouquinho... olha, pessoas precisando de oxigênio nos hospitais, e você tem aqui agora, ó, puxando o ar puro, seus pulmões sendo enchidos aqui com naturalidade. Foi Deus quem fez. Eu não tenho nada para glorificar.
Você tem para glorificar, você está de pé. Mas eu tenho uma dívida, eu tenho um problema para resolver, mas você está de pé nessa noite. Louve ao Senhor nesta noite. Atos poderosos do Senhor. O sol que brilha, ato poderoso. A lua, atos poderosos. A chuva que alguns reclamam, mas que é necessário para que chegue a verdura na sua casa, atos poderosos. A terra que brota o alimento, meu Deus, pensa nisso, que sobrenatural. Atos poderosos do nosso Deus, amém? Vamos glorificar a Ele pelos atos poderosos nessa noite. Vamos glorificar, Senhor, muito obrigado. Obrigado pelos atos poderosos. Obrigado pelos atos poderosos. Obrigado pelos seus atos poderosos. Mas vai além. Louvai-o conforme a excelência da sua grandeza. Ainda que me falte o pão, ainda que me falte o alimento, todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. O que é isso? O que é isso? Excelência do Senhor, louvá-lo pela sua excelência, é louvar a Ele pelo que Ele é. O que o Senhor é, meu irmão? Deus poderoso, Deus onipotente, Deus onisciente, Deus onipresente. Shurikantarabashai. Não há nada que Deus não possa fazer por vocês. Não há nada que Deus não veja. Não há nada que Deus não saiba. Ei, fica tranquilo, porque Deus não perdeu o controle, não deixou de olhar para você. Ele te vê, Ele te contempla, Ele sonda o íntimo do teu coração, Ele conhece. Não há como se esconder da grandeza, da excelência, da onipresença de Deus. Vamos louvar a Ele nessa noite pela sua grandiosidade. Não há palavras para mensurar o tamanho desse Deus que você serve. Não há palavras para mensurar o que Ele é. Senhor, eu te glorifico nessa noite, eu te exalto. O salmista continua discorrendo para nós alguns exemplos, não é isso? Louvai-o com o som de trombeta, louvai-o com o saltério e a harpa, louvai-o com o adufo e a flauta, louvai-o com instrumentos de cordas e com flautas, louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes. Aí de repente, se terminasse aqui, se terminasse aí nesse versículo, você de repente abaixaria sua cabeça e falava assim: eu já tentei, mas eu não consigo tocar um instrumento, eu não consigo cantar, eu não consigo, não, até aqui não dá para mim, sim. Aí você ia ter que pedir: Senhor, sabedoria para mim, sei que Deus também dá. A Bíblia diz que aquele que quer sabedoria, pede que Deus dá. E pede como? Na oração, na busca, na leitura da palavra, Deus dá. Só que o salmista não encerra aí. E aí eu vou ser obrigado a pedir para você falar para o seu irmão mais uma vez. Fala para ele, não tem jeito, fala. Dá para louvar. Você tem fôlego? Tem fôlego aí? Tem fôlego? Tem fôlego? Está respirando? Está respirando? Está respirando? Aí o salmista encerra dizendo: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluias. Tem fôlego, louve ao Senhor. Deus te honrou com algo mais além do fôlego.
louve com fôlego, louve com instrumento, louve com a sua oferta, louve ao Senhor. Mas tem uma coisa, não tem jeito, dá para louvar, 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 dá para honrar, dá para bendizer, dá para fazer alguma coisa que glorifique a esse Deus que te criou, que te formou, que tirou do lago, do charco de lodo e te colocou e te firmou teus passos. Dá para fazer alguma coisa? Dá para fazer? Dá! É possível! Aleluias! É possível! Isso é tão importante entendermos para não vivermos um evangelho de superficialidade. Um evangelho apenas terreno, sabe como? Por exemplo, se eu louvo a Deus apenas pelo que Ele pode fazer na minha vida, quando Deus decidir não fazer humanamente, eu estou sujeito a murmurar. Mas quando eu entendo que independente da minha situação de saúde, independente da minha conta bancária, independente dos problemas que a vida oferece, eu não louvo a Ele somente pelo que Ele pode fazer, mas principalmente pelo que Ele é na minha vida. O que Deus é na sua vida? Pensa, o que Ele é na sua vida? Pensa um pouquinho, o que Deus é para você, meu irmão? O que Deus é para você, minha irmã, que às vezes está esquecendo de louvar e está colocando as reclamações com um peso maior do que a sua adoração, do que o seu verdadeiro louvor. Deus tudo pode fazer, mas se você tem fôlego, louve ao Senhor. Me dá exemplo, pensa comigo se Jó louvasse a Deus simplesmente pelo que Deus proporcionava aqui nessa terra. A Bíblia vai dizer que ele era o homem mais rico na sua época do Oriente. Sim ou não? Não faltava nada. Tinha de tudo. Tudo que o dinheiro poderia comprar, ele poderia comprar. E ele louvava a Deus. Ele sacrificava por ele, pela sua família, pelos seus filhos. Louvava. Só que se fosse só por isso, quando Deus permitiu a prova chegar, entenda, quando Deus permitiu o negócio estreitar, não vou contar a história que você conhece, era o momento dele falar: que Deus é esse? Que Deus é esse? Que agora eu estou nessa situação, é aquela hora que eu acho que eu tenho condição de colocar Deus na parede, e não tenho, meu irmão. Quando o negócio aperta um pouquinho, mas afinal de contas eu sou presbítero, Deus, por que eu estou passando por isso? Não é possível, por que eu estou passando por isso? Eu sou pastor. Não, quem louva a Deus pelo que Deus é, ele diz: Senhor, todavia seja feita a tua vontade na minha vida. Não murmurou Jó, e você conhece a história que tudo o que ele passou, Deus o acrescentou muito mais ainda do que ele já tinha. O Deus que você serve é poderoso para fazer muito além do que você pede. Você crê nessa palavra nessa noite? Às vezes nós pedimos, quem não pede algo a Deus? Sempre temos o que pedir a Deus, sempre estamos pedindo a Deus, mas nunca se esqueça de começar agradecendo pelo que Ele já te deu. Nunca se esqueça de começar dizendo: Senhor, muito obrigado, mas eu ainda não tenho nada. Quem disse que você não tem nada? Tu está respirando hoje, fôlego de vida, fôlego de vida, fôlego de vida. Senhor, muito obrigado, muito obrigado. Senhor, antes de te pedir, muito obrigado pelo fôlego de vida. Antes de te pedir, obrigado pelo café e o pão com manteiga que eu comi hoje. Senhor, muito obrigado pelo feijão, arroz e o ovo que eu comi hoje. Muito obrigado, Senhor. Mas é porque eu estou pedindo, sabe, um contrafilé. Quanto tempo eu não como um contrafilé? Deus vai te abençoar, eu sei que você vai alcançar, em nome de Jesus, eu creio. Mas
quando você estiver comendo feijão e arroz e achar que não deve ser grato a Deus, lembra das crianças do Haiti, que os pais misturam o barro e, para dar um pouco de gosto, colocam um pouquinho de sal e assa o barro com sal e dá para as crianças comerem. E aí você fala: Senhor, sempre tem alguém um pouquinho pior do que a gente, e eu estou comendo feijão e arroz e meu gás está cheio, sabe? Está tudo bem comigo. Sabe o que eu preciso fazer? Louvar a Deus. Louvar a Deus. Conforme a excelência da sua grandeza. Deus é grande, irmãos? Sim ou não? Eu já contei isso daqui. Muitos vão lembrar, mas alguns talvez não ouviram falar disso, sobre a grandeza de Deus. E você deve ter, talvez em redes sociais, isso não é uma frase minha, não é meu, eu também aprendi vendo. Mas uma certa vez, uma criança perguntou para o seu pai: pai, qual é o tamanho de Deus? Pergunta difícil, né? O pai, poxa, como eu vou explicar para o meu filho o tamanho de Deus? E o pai ficou pensando: meu Deus, o que eu vou fazer para explicar ao meu filho o tamanho de Deus? Porque na cabeça do pai, o pai sabe que, não há palavras para descrevermos o tamanho de Deus. Até porque se tivéssemos humanamente condição de explicar o tamanho de Deus, Deus seria pequeno. Por maior que nós pudéssemos dizer, Deus tem esse tamanho, Deus tem esse poder, seria limitado. Mas Deus não é limitado, porque Ele é o próprio poder. Não há como mensurar o tamanho de Deus. E o pai, de repente, pensando: o que eu vou falar para meu filho? O que eu vou responder para meu filho? De repente passa um avião bem alto, bem longe. Um avião numa certa altitude é pequeno ou grande, irmãos? Você está daqui de baixo, passa um avião bem alto, é pequeno ou grande? E ele falou: Deus é do tamanho daquele avião. Pai, não estou conseguindo nem ver aquele avião, está tão longe. Mas pai, Deus é tão pequeno assim? O tamanho daquele avião? É, filho. Amanhã a gente vai continuar essa história, tá bom? A explicação, tá bom. No dia seguinte o pai pega o filho, leva o filho num aeroporto internacional. E aí começa a decolar e a pousar vários aviões. E aí o pai fala: filho, você lembra daquele avião que você viu ontem? Qual era o tamanho dele? Era muito pequenininho, pai, estava lá no alto. E agora, qual é o tamanho desse avião aqui? Pai, esse avião é muito grande, pai. Olha só o tamanho da roda desse avião, eu não consigo nem alcançar a roda de tão grande que é esse avião. Que grande, pai, isso é muito grande. Mas, pai, como é que tem avião tão pequeno e tem avião grande? Não, filho, o avião que você viu pequenininho é esse aqui, é o mesmo. A diferença é que você está perto dele agora. Pegou? Quem se aproxima de Deus começa a perceber a grandeza dele. Se aproxima. Quem se aproxima de Deus começa a não duvidar da grandeza dele. Quem se aproxima de Deus vê Deus pertinho. Quem se aproxima de Deus passa a ter mais confiança na sua grandeza. Se aproxima. Ele vai se revelar para você, mas Ele promete isso para aqueles que buscam. Ei, eu preciso me movimentar, eu preciso fazer alguma coisa para eu me aproximar de Deus. Eu preciso ir até o aeroporto para ver o tamanho. Espiritualiza agora, espiritualiza isso em nome de Jesus. Volte à prática da oração, volte à prática da palavra, volte à prática da busca, que você vai ver a grandeza de Deus e do que Ele é poderoso para fazer na tua vida. É por isso que o que nos resta numa noite como essa é dizer: obrigado, Jesus, eu vim te louvar, eu vim te adorar, porque Deus, eu quero te louvar, porque isso é honrar a Ti,
Eu quero honrar, eu quero honrar. Quem veio honrar, vem, vai mais uma vez. Manifesta aí para Ele: Senhor, eu vim te honrar. Eu vim te honrar. Deus pode estar te curando nesse momento, eu creio. Talvez você entrou assim, Senhor, mas essa enfermidade que me assola, Ele pode estar te curando e você vai contar o testemunho para a glória do nome dEle. Você vai contar a vitória para a glória do nome dEle. Mas tem um segredo: se Ele te curar amanhã, Ele é Deus. Mas se Ele não te curar, continue louvando a Ele, porque ainda que Ele não te cure nessa terra, um dia nós receberemos um novo corpo. O deficiente terá um novo corpo, o cego receberá um novo corpo. Essa enfermidade que o médico disse para você que não tem cura, que Deus pode curar, mas se Ele não te curar, quando aqui passar, você receberá um novo corpo. Você irá glorificar a Deus eternamente. Então, o que nos resta, curando ou não me curando, me dando a bênção material ou não me dando, o que vale mais é a minha vida eterna. Não despreze, não pare de louvar a Ele, porque você ainda não alcançou algo desta terra. Louve a Ele, porque Ele já morreu por você no Calvário e te deu o direito de entrar nos céus pelas portas. Eu louvo Jesus. Jesus, tantos sonhos eu tenho ainda. Eu só tenho 35 anos. Quantas coisas eu ainda almejo nessa terra. Quantas coisas eu quero conquistar. Mas isso não pode impedir, quando eu amanhecer o dia, dizer: Senhor, muito obrigado, porque eu te louvo pelo dia de hoje. Eu te louvo pelo hoje. E não tenho ontem. Eu não posso louvar pelo ontem, porque o ontem já passou. E não existe possibilidade nenhuma de eu louvar pelo amanhã, porque o amanhã pertence a Deus, pode nem chegar para mim. É só hoje, é só hoje. Não espere a bênção material chegar para louvar, não. Louve esperando a bênção, adore esperando a bênção, cultue esperando a bênção. Se ela vier, dá um culto e ações de graça. Se ela não vier, você vai para a eternidade e não vai lembrar das suas necessidades terrenas. É tudo passageiro aqui. Se Deus te der condições, conforto, luxo, prosperidade, aproveite, lute por isso, usufrua disso. Mas se isso não for alcançado por você, faça como a Bíblia diz: basta-me a porção, a costumeira. Senhor, quantas pessoas morrendo de fome, e eu às vezes estou reclamando, porque não consegui trocar de carro, Pai. Perdoa-me, e eu quero te glorificar pela vida que o Senhor me deu. Aleluias! Reflita, medite. E para eu devolver o microfone, fala de novo, não tem jeito. Dá para louvar. Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Obrigado.